Candidato, o que é crime culposo? Ocorre quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Qual o prazo de conclusão do inquérito policial, caso o investigado esteja preso, de acordo com a Lei de Drogas? (30 dias, prorrogáveis por mais 30). O que é PowerPoint? É um programa do pacote Office que permite ao usuário editar, criar, moldar slides, para diversas finalidades, como exemplo de apresentação de um trabalho. Que nome se dá para a memória virtual do Windows? A memória virtual também é conhecida como arquivo de paginação. Qual o papel da polícia judiciária sob a ótica da criminologia? Possui o papel de controle social formal de primeira instância, sendo o primeiro contato do Estado com o delito. O que é tentativa perfeita? Quando o agente esgota todos os meios disponíveis, e não se consuma por circunstâncias alheias à sua vontade. O estudo da criminologia pode auxiliar de qual maneira a política criminal? O estudo da criminologia pode ajudar a prevenir e reprimir a ocorrência de crimes, uma vez que ele tem como objeto, além do próprio crime, o criminoso, a vítima e o controle social. Dessa forma, o estudo dará um conhecimento amplo não só de como evitar os crimes, mas de quais respostas são necessárias para que eles não mais aconteçam. Através de qual procedimento em regra, são realizadas as investigações criminais? Através do inquérito policial cujo responsável é a autoridade policial. Quem é criança no ECA? Quem tem de 0 até 12 anos de idade incompletos. Candidato, o que é reprodução simulada dos fatos? É um meio de obtenção de provas, consiste em simular os fatos para melhor elucidação do crime, vale ressaltar que não pode ferir a moralidade. Como era a pena, perante aos modelos de reação ao delito, clássico, ressocializador e restaurador? No modelo clássico a pena era considerada a retribuição do mal causado. No modelo ressocializador a pena era considerada uma medida de segurança para curar o delinquente e no modelo restaurador ou integrador a pena busca o status quo ante, ou seja, a ressocialização total e assistencia à vítima. Dê-me um exemplo de vitimização primária. Indivíduo num show, quando tem seu celular furtado. O delegado pode arbitrar fiança. Em crimes cuja pena máxima não ultrapasse 4 anos. O que faz o programa Post da memória ROM? Ele lê a memória ROM dos hardwares, identificando-os e selecionando a ordem de inicialização de cada dispositivo. Como faço para acessar o prompt de comando do Windows?
Pressione as teclas Windows mais R para abrir o aplicativo Executar ou busque-o na barra de pesquisa. Digite CMD na caixa de texto e depois clique em OK. Nos termos do Código Penal, o que é desistência voluntária? Excelência, desistência voluntária ocorre quando o agente, iniciados os atos executórios, decide por não prosseguir, mesmo tendo condições, evitando-se assim a consumação. Responde pelos atos já executados. No Microsoft Word, onde encontram-se as opções de balões, quadrados. Guia a inserir, ilustrações e formas. Candidato, você acha que é possível fazer a reprogramação da página da memória virtual do Windows? Sim, é possível ajustar as configurações de paginação e fazer a reprogramação da página da memória virtual no Windows. Candidato, você acha que é possível fazer a reprogramação da página da memória virtual do Windows? Candidato, você acha que é possível fazer a reprogramação da página da memória virtual do Windows? Sim, é possível ajustar as configurações de paginação e fazer a reprogramação da página da memória virtual no Windows. Candidata, explique para mim o que são substantivos biformes, comum de dois, epicenos e sobrecomum. E dê exemplos se possível. Excelência, substantivo biformes são aqueles que possuem duas formas distintas, uma para feminino e outra para o masculino. Por exemplo, menino e menina. Substantivos comum de dois, eles possuem uma só forma, tanto para o masculino como para o feminino, porém eles permitem a variação do gênero por meio do artigo. Por exemplo, a estudante, o estudante. E os substantivos epicenos, eles têm apenas um gênero. Então, sendo necessário aplicar macho e fêmea. Por exemplo, jacaré macho, jacaré fêmea. O sobrecomum, ele não possui distinção de gênero. Então, há apenas um único termo. Tipo, a criança, o indivíduo. E aí, o contexto é que vai explicar, entendeu? Candidato, o que é anomia? Excelência. Anomia é uma das teorias do consenso, cunhada por Emile Durkheim e aprimorada por Robert King Merton. Ela defende que o crime acontece por falta de coesão e clareza das normas no meio social, gerando uma disfunção e falta de direção. Quais os tipos de vitimização? Explique. Excelência. Tem a primária, que são os danos diretos decorrentes do crime, a secundária, que está ligada aos procedimentos normais decorrente do inquérito e processo penal, e a vitimização terciária, que é a causada pelos entes próximos à vítima, dizendo que ela não precisa denunciar, que não vai dar em nada. O que faz o programa Post da memória ROM? Ele lê a memória ROM dos hardwares, identificando-os e selecionando a ordem de inicialização de cada dispositivo. Como se dá a prevenção através da aplicação da pena? A pena é uma ameaça dirigida a todos os cidadãos para que se abstenham de cometer crimes. Baseia-se na intimidação, na utilização do medo. O que é crime tentado?
Aquele que por circunstâncias alheias à vontade do agente ele não se consuma. O que é arquivo de paginação? Consiste na memória virtual, a qual é um espaço reservado quando se instala o sistema operacional. Candidato: o que é crime culposo? Excelência: quando o agente deu causa por negligência, imprudência ou imperícia. A criminologia tem um caráter interdisciplinar. Explique. Sim, pois compartilha de vários ramos do saber, como o biológico, sociológico e psicológico em busca de uma resposta ao fenômeno criminal. O que é a função Smart Art no Microsoft Word? É uma função de inserir elementos gráficos, para a comunicação de informações visuais. Quando é lícita a entrada em domicílio? Excelência: em caso de flagrante delito, desastre, para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. Candidato: quem é o pai da criminologia? Excelência: é o Cesare Lombroso. Qual a importância do número do e-mail? E-mail é o registro do celular dispositivo móvel. Com ele é necessário bloquear e até mesmo registrar uma ocorrência caso haja um furto ou roubo do mesmo. Explique como faz para inserir numeração de página no Word. Ir na guia inserir, cabeçalho e rodapé e numeração de página. O que é princípio da legalidade no direito penal? Diz que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Brasileiro naturalizado pode ser extraditado. Quais casos? Sim, em crime comum, praticado antes da naturalização, ou envolvimento com o tráfico de drogas a qualquer tempo. O que é um arquivo MP3? Um arquivo de áudio. O que é homicídio? Excelência, homicídio é um crime contra a vida, consiste no ato de matar alguém. O que é oração ou expressão ambígua? Excelência: uma oração ou expressão ambígua é uma expressão da qual a sua interpretação gera dois ou mais sentidos. As crianças são ingênuas. Classifique o verbo quanto à predicação. Excelência, na frase o verbo é o verbo ser, portanto um verbo de ligação. Consiste em predicado nominal. Qual dígrafo que tem na palavra-chave? Excelência: possui o dígrafo consonantal, a letra C e o H que formam o som de X. Qual diferença da memória RAM para a memória ROM? A RAM é a memória principal, que significa memória de acesso aleatório, é volátil e pode ser alterada, atualizada ou expandida facilmente pelos usuários. ROM, que significa memória somente leitura. Não volátil e armazena permanentemente as instruções no seu computador. De que maneira é possível recuperar o infrator? Através da prevenção terciária, mais especificamente a prevenção especial positiva. Candidato: na frase "Infelizmente Rita Lee descansou", qual a figura de linguagem?
Excelência, a figura de linguagem na frase é eufemismo, que consiste em amenizar uma notícia grave, por exemplo. Candidato. O que é a Síndrome de Estocolmo? A Síndrome de Estocolmo é um termo usado para descrever um fenômeno psicológico em que uma pessoa desenvolve sentimentos de simpatia, lealdade ou mesmo amor por seu sequestrador ou agressor. Candidata, o que é um Estado democrático de direito? Excelência, o Estado democrático de direito ela é um modelo, uma forma de organização no qual é respeitado a democracia e os direitos fundamentais dos cidadãos. O portador de drogas pode ser preso. Porte de drogas para consumo próprio não pode ser preso. Candidato, qual a finalidade da criminologia? Prevenir e controlar a criminalidade, intervir na pessoa do delinquente e valorar os diferentes modelos de resposta à criminalidade. Como é instituído o controle social formal no Estado brasileiro? É constituído por 3 instâncias, sendo o controle de primeira instância a Polícia Judiciária, de segunda instância o MP e de terceira instância o Poder Judiciário. A Google desenvolveu um sistema operacional para laptops, qual é? Chrome OS. Qual o sujeito na frase, fizeram muito barulho? Excelência, o sujeito da frase é um sujeito indeterminado, já que não se pode determinar se foram eles ou elas que fizeram muito barulho. Qual a idade mínima para concorrer ao cargo de prefeito e de deputado federal? – 21 anos. O que é vitimologia? É o estudo da vítima enquanto sujeito passivo do crime, sua participação, sua vulnerabilidade e sua vitimização. Candidato. O que é um software básico? Dê exemplos. Excelência. Software básico é o programa considerado essencial para o funcionamento de um computador. Sem ele o computador não funciona. Exemplo de software básico: Sistema operacional Windows e Linux. O que explica a teoria da herança familiar? Excelência, a teoria da herança familiar, ela propõe que a predisposição ao comportamento criminoso pode ser transmitida geneticamente de uma geração para outra, ou também por influência do ambiente familiar. O que é criminologia crítica? Excelência, a criminologia crítica, também chamada de nova criminologia, ela é uma teoria que ela tem origem dos pensamentos marxistas, faz parte da teoria do conflito, né? E culpa o capitalismo e a desigualdade social pelo fenômeno do crime. Qual o coletivo de plantas? Excelência, o coletivo de plantas é flora. Diferencie furto de apropriação indébita. Furto, o agente subtrai coisa alheia. Já a apropriação indébita, o agente tem a posse do bem, porém a transforma em uma posse ilegal quando se acha o dono da coisa. Quais espécies de pena no Brasil? A. Multa. B. Perda de bens. C. Privação ou restrição da liberdade.
D. Prestação social alternativa. E. Suspensão ou interdição de direitos. O que é software aplicativo? Dê exemplos. Software aplicativo são programas que têm aplicações práticas para o usuário. Também não são obrigatórios para o funcionamento do computador, porém, quando instalados, oferecem praticidade para os usuários. Exemplo de aplicativos: Word, Excel, PowerPoint, navegadores e jogos. Como fazer para inserir nota de rodapé no Word? Guia referências, grupo nota de rodapé, botão inserir nota de rodapé. De que maneira a prevenção criminal é afetada pela cifra oculta? A cifra oculta não informa a estatística de crimes necessárias para fornecer uma melhor resposta ao delito. Candidato: quais as versões do Microsoft Office comercializadas hoje em dia? São Business, Basic, Standard e Premium. O que é teoria do rótulo social? Excelência, a teoria do rótulo social, também conhecida como teoria do etiquetamento, da rotulação ou labeling approach, ela diz que o indivíduo entende que o criminoso ele fica rotulado, né, pela sociedade, sofrendo discriminação e dificultando a sua ressocialização. Candidato: você acha que é possível fazer a reprogramação da página da memória virtual do Windows? Sim, é possível ajustar as configurações de paginação e fazer a reprogramação da página da memória virtual no Windows. Cite alguns navegadores. Posso citar, Excelência, o Chrome, Google Chrome, o Mozilla Firefox, o Edge, o Internet Explorer e o Safari. O que significa índice de criminalidade? Excelência, índice de criminalidade são as estatísticas de crimes. Qual o plural de retrós? Excelência, o plural de retrós é retroses. De acordo com a teoria do conflito, o que causa o crime? Excelência, de acordo com a teoria do conflito, o crime ele é causado pela desigualdade social, sendo o capitalismo a base da criminalidade. O que é um arquivo MP4? É um arquivo de multimídia, áudio, vídeo. Quais os crimes dolosos contra a vida? São homicídio, infanticídio, aborto, instigação e induzimento ou auxílio ao suicídio e à automutilação. Qual o coletivo de pães? Excelência, o coletivo de pães é fornada. Candidato: o que é crime culposo? Excelência, quando o agente deu causa por negligência, imprudência ou imperícia. Candidato, como verificar a ortografia no Word? Excelência, a ortografia no Word pode ser verificada na guia revisão ou também através da tecla de atalho F7.
O campeão de luta livre é um touro. Essa frase está no sentido conotativo ou denotativo. Excelência, está no sentido conotativo. O que significa a sigla BIOS? BIOS é a sigla para Basic Input, Output System, ou Sistema Integrado de Entrada e Saída. Candidato, o que é o Windows Update e para que ele serve? Excelência, o Windows Update, ele é uma ferramenta de autorização do Windows. Ele serve para pequenas atualizações de melhoria, seguranças no sistema operacional. Qual programa carrega o sistema operacional para a memória RAM? O programa é a BIOS. Guarda-chuva, qual tipo de substantivo? Excelência, guarda-chuva é um substantivo composto por justaposição. Candidato, farei sua banca de informática, tudo bem? Dados os dois números de IP, 10.0.0.240 e o número 10.10.240.2.60. Qual desses dois números de IP estão corretos e por quê? Vou repetir. 10.0, pode anotar, 0.240. E o outro 10.240.2.60. Excelência, apenas o primeiro grupo está correto, pois ele possui 4 grupos. Já o segundo, ele possui 5 grupos. Logo, ele é um IP inválido. Criminologia é uma ciência do ser, ou do dever ser. A criminologia estuda seus objetos pelo prisma sociológico, biológico, englobando toda sua causa inerente ao ser humano. A BIOS pertence à memória ROM ou RAM. ROM, instalada pelo fabricante. O que é criminoso em série? Excelência, um criminoso em série, também conhecido como um serial killer, é um indivíduo que comete uma série de delitos de maneira repetitiva e com um modus operandi característico. O que é backdoor? Excelência, backdoor é uma porta de acesso para a entrada do hacker. O backdoor ele permite a entrada do invasor, chamado também de porta dos fundos. Candidato. O que é um software utilitário? Dê exemplos. Software utilitário é qualquer programa não obrigatório para o funcionamento do computador, porém, é considerado extremamente útil para o seu bom funcionamento. Exemplo de utilitário: antivírus. A profissão dos indivíduos pertence a qual controle social? Controle social informal. O que é arquivo de paginação? Consiste na memória virtual, a qual é um espaço reservado quando se instala o sistema operacional. Ricardo durante uma blitz, xinga os PMs, qual crime Ricardo cometeu?
Excelência, ele cometeu desacato. Qual o plural de pé de meia? Pés de meia. O que é memória virtual? Também conhecida como arquivos de páginas. Pedro fez um gesto de arma para Antônio. Pedro praticou algum crime. Sim, Excelência, crime de ameaça. Testemunha que faz afirmação falsa, pratica algum crime. Sim, de falso testemunho. Candidata, os arquivos salvos no Linux não têm limitações e os caracteres não permitidos podem ser usados? Excelência, é falso. São 256 caracteres, então possui limitação. E não pode usar a barra normal, pois ela significa diretório. Os demais símbolos barra, aspas, setas, interrogação, asterisco e 2 pontos podem ser usados, mas eles são evitados por ocorrer compatibilidade com outros sistemas. Candidato, quais são as distribuições do Linux? Excelência, eu me recordo do Ubuntu, Debian e Fedora. Substitua por um adjetivo, frase, que se incendeia facilmente. Que é inflamável, Excelência. Pedrinhas, parafusos, clipes, botões, tudo, meu vizinho guarda numa caixa. É aposto ou vocativo? Excelência, é aposto. Qual o coletivo de animais de uma região? Excelência, é fauna. Quais espécies de pena no Brasil? A. Multa. B. Perda de bens. C. Privação ou restrição da liberdade. D. Prestação social alternativa. E. Suspensão ou interdição de direitos.